Olá e bem-vindos ao Vazio. Se você gosta de conteúdos como este, não se esqueça de se inscrever no canal para receber mais atualizações. Além disso, se gostou do vídeo, deixe seu like e siga-nos nas redes sociais. Sem mais delongas, vamos para o vídeo. Por toda a sua beleza e esplendor, a natureza selvagem pode ser uma professora cruel. O Vale da Morte é uma terra de extremos perigosos. Como o Parque Nacional mais quente, mais seco e mais baixo, o Vale da Morte é uma terra de extremos. A área do Vale da Morte tem os pontos mais altos e mais baixos nos 48 estados inferiores dos Estados Unidos. Nas proximidades, o Monte Whitney fica logo a leste do parque, tornando-se o segundo ponto mais alto nos Estados Unidos depois do Denali, no Alasca. A bacia de Badoateira é o ponto mais baixo de todos os Estados Unidos, sentando a 282 pés abaixo do nível do mar. Considerado um dos lugares mais quentes do mundo, com temperaturas médias de verão regularmente atingindo 115 graus Fahrenheit. O Vale da Morte tem a temperatura mais quente já registrada, em 134 graus Fahrenheit, registrada em 1913 e recentemente, em abril de 2020, registrou uma temperatura de 130 graus Fahrenheit. Mais do que apenas um deserto escaldante, o Vale da Morte oferece aos visitantes do parque uma impressionante variedade de paisagens para explorar. Desde a neve que cobre os imponentes picos do parque até os exuberantes prados de flores silvestres e pequenos oásis que proporcionam um alívio do calor, até as planícies de deserto aparentemente intermináveis. O Parque Nacional do Vale da Morte é uma paisagem bonita, mas desafiadora, onde a vida selvagem única desenvolveu adaptações engenhosas ao ambiente árido e severo. Localizado na Califórnia, é o maior parque nacional nos 48 estados inferiores e possui quase 1.600 quilômetros de estradas que proporcionam acesso a locais populares e remotos no parque. O Vale da Morte recebe apenas 1,5 polegadas de precipitação média anual, tornando-o mais seco do que o deserto do Saara. Para Alex Lofgren e Emily Henkel, os extremos do parque se mostrariam difíceis de superar. Lofgren e Henkel, ambos experientes em acampamentos, partiram para o Vale da Morte com jarras de água, equipamento de acampamento e pelo menos um dia de comida. No dia 3 de abril de 2021, o casal partiu de Ellendale, Califórnia, para uma viagem de acampamento rotineira no Vale da Morte. No dia seguinte, começou o maior pesadelo de suas vidas. Alex era conhecido por acampar em áreas remotas, e Emily passou a amar as excursões com o namorado. O casal saiu pela manhã com o objetivo de experimentar os destinos populares que o parque tinha a oferecer e acampar mais tarde na noite. As excursões de acampamento de Alex e Emily geralmente consistiam em escolher uma área aproximada onde gostariam de acampar, não um local específico de acampamento. Anteriormente, um guarda florestal sugeriu uma área que exigia viajar por uma estrada secundária, que acabou sendo a Gold Valley Road, uma estrada de terra não pavimentada de 4 rodas que cortava um caminho solitário pelo interior do parque. Eles estavam dirigindo um Subaru Forester, um automóvel construído para terrenos acidentados, então havia pouca preocupação de que o veículo não pudesse lidar com a estrada. Por volta das 17h30 do dia 3 de abril de 2021, enquanto estavam dirigindo, ouviram 2 estalos altos. O coração de Emily caiu quando saíram do Subaru e descobriram que os 2 pneus do lado do passageiro estavam furados por uma pedra na estrada. Com apenas um pneu sobressalente, Alex e Emily ficaram presos em uma seção muito remota do Vale da Morte, a 35 quilômetros de uma estrada principal, sem serviço de telefonia celular, sombra ou água à vista. Não havia nada de benéfico para eles sobreviverem. O modo de sobrevivência entrou em ação para o casal, e eles passaram o resto da noite planejando sua fuga. Alex e Emily sempre vinham preparados, então eles usaram mapas e livros para elaborar um plano para o dia seguinte. Eles prepararam uma mochila de dia, litros de água e alguns sacos de atum cada, além de um kit de sobrevivência e qualquer outra coisa útil para se preparar para a caminhada do dia seguinte. Eles adormeceram no Subaru, sabendo que precisavam de todo o descanso que pudessem conseguir para o dia importante.
Alex e Emily acordaram às 4 da manhã do dia seguinte. O casal decidiu não caminhar as 22 milhas que haviam acabado de viajar, e escolheram caminhar em direção ao Ponto Mormon. O caminho que escolheram passava por uma passagem de montanha em uma trilha designada, com a esperança de que a ajuda estivesse próxima. A trilha exigia atravessar um desfiladeiro com quedas acentuadas. Eles deixaram um bilhete no carro informando sobre os 2 pneus furados e a direção em que estavam indo em direção ao Mormon Point, com 3 dias de água. Fortificaram o Subaru com muitas indicações de que estavam encalhados e colocaram pedras no chão em forma de seta apontando para a direção em que estavam viajando na escuridão do deserto. Eles prosseguiram em sua missão, apreciando a paisagem do Vale da Morte. Por volta das 8 horas, eles avistaram um geocache, um recipiente contendo um livro de registro e itens para troca que são comuns em trilhas de caminhada. Isso deu ao casal uma pequena esperança, sabendo que a trilha é bem frequentada. Eles continuaram descendo a trilha, onde a dificuldade aumenta em um slot canyon, onde enormes paredes rochosas se erguiam sobre eles. O terreno era rochoso. No diário de bordo do geocache, alguém mencionou uma cachoeira de 70 pés cerca de 1 milha abaixo do caminho. Eles chegaram à cachoeira, mas tiveram uma terrível realização: não havia uma maneira fácil de descer. Enquanto olhavam por cima da borda, viram uma queda sólida. Esta era uma rota de escalada estabelecida que exigia corda e arreios, algo que eles obviamente não tinham. Eles procuraram em volta para ver se havia outro caminho para descer, mas infelizmente não havia. Foi aqui que tomaram a decisão de seguir em frente. Alex olhou em volta para ver se havia pedregulhos que pudessem servir como degraus naturais no penhasco. Ele começou a descer, com Emily olhando nervosamente dizendo para ele não correr riscos desnecessários, para dar um passo de cada vez e ter cuidado. Alex desceu o penhasco, mas ficou paralisado em um ponto. Ele gritou que não conseguia encontrar um caminho para descer e que iria tentar subir de volta. Enquanto subia, gritou que perdeu o controle. Emily, vendo a situação se desenrolar, fez uma decisão rápida e possivelmente fatal. Minutos antes da queda, ela havia visto um caminho potencial para descer do outro lado do cânion. Alex caiu do lado direito do cânion, enquanto do lado esquerdo havia uma rachadura na rocha. Era íngreme, mas Emily sabia que era o único caminho. Mesmo sabendo que sua vida estava em risco, ela desceu até o chão com Alex. Emily conseguiu chegar ao lado esquerdo do cânion, segurando-se nos lados da fenda. Ela desceu pela metade do caminho, sem ter onde mais se segurar. Com aproximadamente 30 pés restantes para alcançar o chão, ela deixou cair sua mochila, na esperança de que isso amorteça sua queda. Emily finalmente chegou ao chão, mas ao fazê-lo, fraturou seu tornozelo ao meio. Mesmo com a dor entorpecida pela adrenalina, sua única preocupação era Alex. Ela se aproximou dele, mas infelizmente ele havia sucumbido aos ferimentos e faleceu na Páscoa, domingo, 4 de abril de 2021. Emily, em uma situação terrível ao lado do namorado falecido, precisou reunir forças e avaliar a situação com desespero. Percebeu que estavam em um penhasco e que, no meio do caminho, havia outra queda de 30 metros da borda. Mesmo sem um tornozelo quebrado, não havia saída. O dia estava cheio de sentimentos de desespero, culpa e horror, mas ela sabia que esses sentimentos não a tirariam da terrível situação. Ao acordar no dia seguinte, constatou que não era um pesadelo, era a cruel realidade. Seu namorado estava morto, e ela estava sozinha, presa em uma saliência em um slot canyon sem saída. Emily se recompôs e fez um inventário do que tinha para sobreviver e água, comida que tinham embalado na noite anterior e um kit de sobrevivência que incluía uma manta de emergência de Mylar. Construiu um abrigo empilhando pedras e usou um carregador solar para manter o telefone carregado, permitindo que anotasse seus pensamentos e mantivesse a esperança de ser resgatada. No entanto, ela sabia que as chances de resgate eram pequenas naquele local remoto e desolado. Apesar de estar em um cânion sombreado, ela estava exposta a um dos lugares mais quentes da Terra,
com o corpo de Alex por perto. Todos os dias, por volta das 13h30, o sol atingia o pico através do cânion, tornando-a mais vulnerável a queimaduras solares e desidratação. Felizmente, encontrou um pequeno recanto na saliência que fornecia algum abrigo da luz solar direta. Emily criou uma lista de verificação de coisas para fazer ao longo do dia, sendo o item mais importante passar pela parte mais quente do dia. A cachoeira próxima era sua tábua de salvação, onde podia molhar a toalha e as roupas para manter sua temperatura corporal baixa. O cobertor de Millar não só a mantinha aquecida à noite, mas também a protegia do sol. No entanto, era frágil e rasgava facilmente, então ela usava band-aids do kit de sobrevivência para mantê-lo intacto. Enquanto isso, as notícias do desaparecimento do casal se espalharam por todo o país, e equipes de resgate vasculharam o Parque Nacional do Vale da Morte por dias. Finalmente, na quarta-feira, 7 de abril de 2021, a rodovia do Vale da Morte foi completamente revisada, e cada monumento e atração ao longo da rota foi verificada minuciosamente. As autoridades encontraram o carro do casal em um trecho remoto do parque, na Gold Valley Road, após 4 dias de desaparecimento. Dentro do Subaru branco abandonado, encontraram uma nota informando sobre o destino do casal, marcando um ponto de virada na busca desesperada por Alex e Emily. Na manhã do dia 8 de abril, Emily ouviu o som distante das hélices de um helicóptero. Ela avistou o helicóptero passando, mas não a viu, então agitou o cobertor Millar para chamar a atenção. Finalmente, o helicóptero a avistou, mas Emily ficou perplexa ao ver que partiu. No entanto, o helicóptero voltou 1 hora depois e continuou sobrevoando. Emily, acostumada com a rotina dos últimos dias, continuou sua estratégia de se proteger do sol no recanto na borda do cânion. Por volta das 19h30, Emily foi acordada por outro som semelhante, mas em menor escala, e viu uma luz brilhante irradiando em sua direção e um drone foi enviado para se comunicar com ela. Embora frustrada, Emily teve que suportar mais uma noite antes de ter esperança de ser resgatada no dia seguinte. Ela ouviu novamente o som das hélices, desta vez das equipes de resgate da Marinha. Inicialmente, tentaram uma operação de elevação para alcançar o casal, mas os membros da equipe que desceram de rapel não conseguiram alcançá-los devido à localização extrema do desfiladeiro, o estreitamento e o vento forte. Após 20 minutos de tentativas, finalmente conseguiram resgatar Emily, amarrando-a a uma maca de resgate e a retirando do cânion. Emily fechou os olhos enquanto era levantada, incapaz de suportar assistir. Após um tempo, ela deu uma olhada ao redor e viu apenas o vasto nada de pedras bege embaixo dela, sem acreditar como haviam conseguido encontrá-la. Emily foi então transportada para um hospital para cirurgia de emergência. Emily ficou 6 dias no desfiladeiro antes de ser resgatada. Felizmente, a decisão dela de manter os sapatos calçados para evitar o inchaço do tornozelo quebrado a salvou de complicações no pé. Alex Lofgren, por outro lado, retornou para sua cidade natal de Cincinnati, Ohio, após servir no exército dos Estados Unidos como engenheiro de combate e ser dispensado por motivos médicos após 4 anos de serviço honroso, incluindo um destacamento no Afeganistão em 2011. Ele obteve um bacharelado em ciência política pela Arizona State University e começou a trabalhar no escritório do deputado Raul M. Grijalva em 2019 como parte do programa de Bolsa de Estudos Guerreiro Ferido. Ele também trabalhava como assistente social em uma linha de crise, ajudando veteranos em necessidade imediata. Alex e Emily se conheceram enquanto ela voluntariava em um compromisso de 1 ano através do programa AmeriCorps Vista, sendo colocada em uma organização sem fins lucrativos que trabalhava para fornecer educação e recursos para empregadores em todo o estado do Arizona para servir veteranos. Alex era extremamente apaixonado por tudo o que fazia, especialmente quando se tratava de ajudar veteranos, e estava programado para viajar para Washington, D.C., 2 semanas após a viagem ao Vale da Morte para se encontrar com aqueles que poderiam orientá-lo em seu caminho. Ele tinha a determinação de garantir que cada veterano vivesse a vida que merecia, e entendia os poderes curativos da natureza,
fazendo esforços para que os veteranos experimentassem o ar livre. Suas realizações e aspirações permanecerão na memória daqueles que o conheceram. Se você gostou do vídeo, deixe seu like e siga-nos nas redes sociais para não perder nenhuma novidade. Se ainda deseja ver mais desse tipo de conteúdo, clique nos vídeos que estão aparecendo na tela. Obrigado por assistir e até o próximo vídeo.